As sociedades anônimas possuem grande relevância no cenário econômico, especialmente permitem a captação de investimentos por meio de emissão de ações. Nesse contexto, os acionistas exercem papel fundamental dentro da estrutura societária, uma vez que são titulares das ações representativas do capital social da companhia. Esses acionistas possuem direitos garantidos pela legislação, principalmente pela Lei 6.404 de 1976, a Lei de Sociedades por Ações, mas também possuem obrigações decorrentes de sua participação societária. O equilíbrio entre direitos e deveres é essencial para assegurar o funcionamento adequado da companhia, a proteção dos investidores e a estabilidade do mercado. Esse presente trabalho ele possui o objetivo de analisar os principais direitos e obrigações dos acionistas, destacando sua importância dentro das sociedades anônimas. O acionista é toda pessoa física ou jurídica que possui ações dentro de uma sociedade anônima. Ao adquirir as ações, o investidor passa a integrar o quadro societário, tornando-se titular de direitos patrimoniais e políticos. A participação do acionista na empresa ocorre de acordo com a quantidade e a espécie das ações, o que pode influenciar diretamente nas decisões da sociedade. Eles podem ser classificados em acionista controlador, que é aquele que possui o poder de controle da companhia, influenciando nas decisões sociais; acionista majoritário, que é o detentor da maior parte das ações com direito a voto; acionista minoritário, que é o que possui participação reduzida no capital social; acionista preferencialista, que é o titular de ações preferenciais, geralmente com vantagens econômicas; e o acionista ordinário, que é o que possui ações ordinárias com direito a voto. A lei assegura diversos direitos aos acionistas, como forma de garantir seus interesses e manter a transparência por parte da administração. Esses direitos são essenciais e não podem ser retirados nem por estatuto e nem por assembleia, e vão estar listados no artigo 109 da referida lei. Disposto no inciso 1 do referido artigo, nós temos o direito de participação dos lucros. Esse direito é um dos principais direitos inerentes ao acionista. Óbvio, ao se tornar um acionista, o que se busca é participar dos lucros daquela empresa. Vale destacar que a sua parcela com lucro será conforme as quantidades de ações que ele possui. Entretanto, essa proporção de lucro que ele receberá poderá ser limitada e diferente de acordo com o que o estatuto ou a lei decidir. No inciso 3, por sua vez, nós temos o direito de fiscalização. Esse direito garante que o acionista poderá examinar os documentos sociais, solicitar informações aos administradores, de poder participar das assembleias e questionar as decisões tomadas pela administração. Esse direito nada mais é que uma proteção do seu investimento, obrigando a administração a ser transparente com aqueles que investiram dinheiro nela. No artigo 110, nós temos o direito de voto. Esse direito garante que cada ação ordinária corresponderá a um voto. Contudo, vale a pena ter em mente que o Estatuto pode limitar o número de votos que cada acionista tem, como forma de evitar uma concentração de poder na mão de um único acionista. E isso é possível, pois o direito ao voto não é um direito essencial como aqueles expostos no artigo 109. E com isso, o Estatuto poderá, por exemplo, retirar o voto de um acionista preferencialista, uma vez que recebe com prioridade os dividendos, desde que a companhia observe e se atente ao parágrafo 1º do artigo 111. Ainda sobre o voto, todo acionista deve votar buscando os interesses da companhia, não podendo votar de maneira deliberada em algo que traga danos à companhia, ou aos outros acionistas, ou para obter vantagens que não façam jus, como um voto abusivo. E para que serve o voto? Esse voto possibilita ao acionista participar de certas decisões importantes da companhia, como, por exemplo, a eleição de administradores, a aprovação de demonstrações financeiras, alterações estatutárias, incorporações e fusões, ou seja, é uma ferramenta importante, que permite ao acionista participar de uma maneira mais ativa das tomadas de decisões da companhia, caminhando lado a lado com seu direito de fiscalização. Olá, me chamo Manuela.
Dando continuidade à apresentação, eu vou abordar dois importantes direitos assegurados aos acionistas das sociedades anônimas, o direito de preferência e o direito de retirada, também conhecido como direito de recesso. Bom, primeiramente, o direito de preferência ele tem como finalidade proteger a participação dos acionistas dentro de uma companhia. Ele ocorre quando há um aumento do capital social por meio de novas ações. Nessa situação, os acionistas eles já possuem uma prioridade para adquirir essas novas ações antes que elas sejam oferecidas a terceiros. O objetivo é evitar que a chamada diluição societária, ou seja, impedir que o acionista ele perca parte da sua participação proporcional na empresa. Por exemplo, imagine que eu tenho 10% de ações numa empresa. Se ela emitir novas ações e eu não puder comprá-las, primeiro, a minha participação ela diminui. E é justamente isso que o direito de preferência ele procura evitar. Por isso que a lei ela garante esse direito de preferência, preservando tanto seus interesses econômicos quanto sua influência nas decisões da sociedade. Já o direito de retirada, também chamado como direito de recesso, ele funciona como um mecanismo de proteção aos acionistas que não concordam com determinadas mudanças relevantes realizadas pela companhia. Nesses casos, os acionistas dissidentes, eles podem optar por deixar a sociedade e receber o reembolso do valor correspondente às suas ações. Esse direito, ele pode surgir, por exemplo, em situações de fusão, incorporação, transformação de companhia ou alteração significativa do objeto social. São mudanças estruturais que podem modificar substancialmente o rumo da empresa e, por isso, a legislação ela garante para os acionistas a possibilidade de não permanecer vinculado a essa sociedade. Enquanto o direito de preferência ela busca manter os acionistas dentro da companhia, preservando sua participação, o direito de retirada ela assegura a liberdade da saída quando ele não concorda com determinadas decisões societárias relevantes. Dessa forma, ambos os direitos demonstram a preocupação da lei da sociedade de sessões em proteger os investidores e garantir um maior equilíbrio nas relações societárias. Muito obrigada! Dando continuidade ao nosso trabalho, além dos direitos já apresentados, os acionistas também possuem deveres fundamentais perante a sociedade e os demais investidores. Eu vou abordar as partes que tratam da integralização das ações e o dever de boa-fé. A primeira e principal obrigação do acionista é o dever da integralização das ações. Isso significa que ele deve pagar o valor das ações que se comprometeu a comprar, conforme o estabelecido pela companhia. Caso o acionista não realize esse pagamento no prazo, ele é considerado remisso e fica sujeito às penalidades, previstas em lei, que podem incluir tanto a perda das ações ou a execução judicial. Já a segunda obrigação é o dever de boa-fé, que os acionistas devem agir sempre com lealdade e ética, evitando qualquer prática abusiva ou prejudicial à companhia e aos demais sócios. Um exemplo clássico disso é o abuso do direito de voto, que embora o acionista ele tenha o direito de votar, mas ele não pode usar esse voto para buscar um benefício próprio que cause prejuízo à empresa. Se fizer isso, ele viola o dever da boa-fé e pode sofrer a responsabilização civil, sendo obrigado a indenizar os danos causados. Em resumo, a integralização garante o capital financeiro da empresa, já o dever da boa-fé garante a segurança jurídica e ética dentro da sociedade. Olá, eu me chamo João Edilson e irei abordar sobre as obrigações dos acionistas das sociedades anônimas presentes na Lei 6.404, de 76. Abordarei sobre a responsabilidade limitada e o respeito ao Estatuto Social. Pois bem, o que diz respeito ao Estatuto Social, ele é um documento fundamental da sociedade anônima, que regula os direitos e deveres dos sócios, dos acionistas. Ele regula toda a parte da estrutura da administração. Ele diz respeito também às competências dos órgãos societários, bem como normas relativas às assembleias gerais. Sendo assim, o estatuto ele precisa ser observado e respeitado por todo acionista que compra as ações daquela sociedade. No que diz respeito à responsabilidade limitada, nós temos que
observar que o acionista não responde com seu patrimônio pessoal. O acionista, ao comprar as ações, ele fica somente responsável pelas obrigações em cima das cotas das ações que ele subscreveu. Isso ajuda muito as empresas a captarem recursos, atrai muitos investidores, justamente por eles não usarem, participarem em relações jurídicas de obrigações e dívidas da empresa com seu patrimônio pessoal. Sendo assim, há de se frisar, por último, que a responsabilidade limitada ela não é absoluta. Em caso de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade, confusão patrimonial, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica e sim ele responder com seu patrimônio. É isso. Obrigado. Sobre a proteção dos acionistas minoritários nas empresas brasileiras. Os acionistas minoritários são aqueles que possuem uma participação menor no capital de uma empresa e, por isso, não têm o controle das decisões. Mesmo assim, a legislação brasileira garante uma série de direitos para protegê-los de possíveis abusos por parte dos acionistas controladores. Um desses mecanismos é o direito de recesso, que permite ao acionista sair da sociedade e receber o valor de suas ações quando discordar de determinadas decisões importantes da empresa. Outro direito fundamental é o direito da fiscalização, que possibilita ao acionista acompanhar a gestão da empresa, acessar informações e analisar os documentos para garantir uma maior transparência. Também existe a ação de responsabilidade contra administradores, utilizada quando gestores causam prejuízos à empresa por atos irregulares ou também praticados com negligência. Além disso, temos o tag-along, que é uma importante proteção que garante aos acionistas condições semelhantes às oferecidas aos acionistas controlador, em caso de venda da empresa. Por fim, os acionistas minoritários têm o direito de participar das assembleias, onde podem votar, apresentar questionamentos e acompanhar decisões relevantes para o futuro da companhia. Esses mecanismos são essenciais para promover uma transparência, segurança jurídica e a confiança dos investidores, fortalecendo uma governança corporativa. E para concluirmos, os acionistas desempenham um papel essencial no fundamento das sociedades anônimas, contribuindo financeiramente para o desenvolvimento da companhia e das participações das decisões empresárias. A legislação brasileira estabelece um conjunto de direitos e obrigações que busca equilibrar os interesses dos investidores e garantir segurança jurídica nas relações societárias. Direitos como voto, fiscalização, participação de lucros, que asseguram a proteção aos acionistas, enquanto deveres como integralização das ações e atuação de boa-fé, que garante responsabilidade e estabilidade à sociedade. Dessa forma, compreender os direitos e obrigações dos acionistas é fundamental e adequado para o fundamento das sociedades anônimas no mercado econômico.